Bom dia, Thaís. Bom dia para quem está nos acompanhando. Estou aqui em Brasília hoje acompanhando de perto esse julgamento importante. É um julgamento histórico, é claro. Nunca tivemos um ex-presidente da República nessa situação junto com o seu núcleo mais próximo. Eu queria acrescentar algumas informações ao que já foi dito por você e pelo Caian Messina, que está lá na porta do Supremo. Em primeiro lugar, quando precisamos cercar um tribunal com grades para afastar da população um julgamento que interessa a todos, é sinal de que a coisa não vai muito bem para o Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, eu queria aprofundar só um pouquinho algumas explicações jurídicas sobre esse rito. O que são essas preliminares que o Caian Messina disse? O que é o tal do mérito que vai ser analisado? Em primeiro lugar, antes de explicar isso, só vou pontuar que conversei com alguns advogados e há uma preocupação com o cerceamento de defesa. A ampla defesa é uma garantia constitucional que deveria estar sendo preservada nesse e em qualquer caso, inclusive em outros casos que vamos tratar ao longo desse programa aqui. Tudo que está ligado à esfera criminal precisa ser abraçado pela ampla defesa, ou seja, por mais grave que tenha sido o crime praticado, o réu precisa ter o direito de se manifestar. Ele precisa ter o direito de ser ouvido. Isso não pode ser escondido em nenhuma democracia. E os advogados estão reclamando ao longo já do curso dessas ações que envolvem este caso de cerceamento de defesa. Ou seja, tudo que os advogados estão apresentando é analisado de uma forma que não segue os padrões da justiça e da legislação. Muito bem, o que vai acontecer hoje? Hoje os advogados vão ter uma oportunidade, por 15 minutos, de defender os seus acusados para que a denúncia deles não seja recebida pelo Supremo Tribunal Federal, ou melhor, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. As preliminares são os questionamentos a respeito, por exemplo, do foro. Por que o Supremo Tribunal Federal está analisando esse caso se nós não temos entre os acusados com o chamado foro por prerrogativa de função, o popular foro privilegiado? Pois bem, o Supremo mudou seu entendimento recentemente por conta disso. Muita conveniência, um ponto de interrogação a ser esclarecido. Isso já foi questionado ao tribunal, mas faz parte da defesa apresentar em plenário esse tipo de questionamento para ser analisado pelos magistrados. Nós já sabemos do que vai dar, mas de qualquer forma, essa é uma das preliminares que será aventada. Outra preliminar. Por que o ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso se ele é vítima desse caso, como disse a Thaís? Nós já abordamos esse assunto. Essa é outra preliminar que terá de ser enfrentada antes de se chegar à discussão a respeito do mérito da denúncia. O mérito da denúncia é o crime, ou melhor, nesse caso, os crimes que foram elencados pela Procuradoria-Geral da República. Então essa é a divisão que vai ser feita. No primeiro momento, os advogados vão falar sobre as questões preliminares e as questões de mérito, na forma jurídica. E aí, depois os juízes vão separar o julgamento. Às vezes eles se misturam ali, a gente já viu isso no Supremo Tribunal Federal em outros julgamentos. Pelo rito que foi desenhado, primeiro nós vamos enfrentar as preliminares para depois o mérito. Então, a tendência mesmo é que uma decisão sobre essa denúncia ser aceita ou não deva ficar mesmo para o dia de amanhã, mas vamos acompanhar isso ao longo do dia. O que não se pode negar, hein, Cláudio Humberto, é que tem holofote pra caramba, com transmissão ao vivo e tudo, Cláudio. Bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos.